Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli e o tema do vídeo de hoje é Programa de Regularização Ambiental. Nós vamos ver quem são os proprietários rurais que são obrigados ou que devem aderir a isso. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço desde já que vocês deem um like e que comentem aqui embaixo. Pessoal, muitas pessoas têm me perguntado, pedido para eu voltar no tema inicial, né? Eu comecei tratando acerca da Lei 12.651 de 2012, e várias pessoas têm me pedido para voltar nesse tema e falar um pouco mais aprofundadamente da lei. Uma das dúvidas que tem surgido, que as pessoas têm me buscado para esclarecer, é acerca do Programa de Regularização Ambiental. E a pergunta é sempre a mesma. Quem deve aderir? Quem pode aderir? Em que situações o proprietário rural sugere-se que o proprietário rural venha fazer adesão a esse programa? Bem, o programa ele visa dar uma chance para que os proprietários rurais tenham prazo para recuperação de áreas degradadas. Então, basicamente, áreas de reserva legal e as áreas de APP, as áreas de preservação permanente, né? Porque se não fosse o PRA, as pessoas teriam que recuperar 100% dessas áreas, conforme está na lei, imediatamente. Então, o que o PRA faz? Ele dá um prazo maior, ele permite que seja feito um acordo entre o proprietário rural e o órgão responsável por analisar o cadastro ambiental rural, para que, estabelecido esse prazo, o proprietário rural possa, dentro das suas condições financeiras e físicas, ir aos poucos recuperando as áreas. Ao mesmo tempo, o PRA permite redução de algumas áreas a serem recuperadas, principalmente das faixas marginais de corpos d'água. Tá? Então eu vou dar uma lidinha rápida aqui em alguns artigos da lei, para vocês sentirem como que isso funciona. Na Lei 12.651, o primeiro momento que aparece o Programa de Regularização Ambiental é no parágrafo 4º do artigo 17. Né? O artigo 17, vou ler o caput para vocês se situarem. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Então, ele diz que a reserva legal deve ser preservada. E no parágrafo 4º, estabelece: sem prejuízo de sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado nas áreas de que trata o parágrafo 3º, ou seja, as áreas que tiveram a reserva legal suprimida de forma ilegal, o processo de recomposição dessas reservas em até 2 anos, contados a partir da data da publicação da lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental de que trata o artigo 59. Então, é a primeira vez que aparece falando desse programa, do PRA. Ele já aparece dizendo que quem desmatou a reserva legal ilegalmente pode aderir ao programa, deve fazer essa adesão no prazo de 2 anos a partir da promulgação da lei. Esse prazo já passou, então deveria aderir ao programa, e dentro do programa então vai estar estabelecido qual é o prazo que a pessoa tem para recompor essa reserva que foi desmatada. Um adendo aqui muito importante. A reserva legal só passa a existir depois que o órgão ambiental estadual competente aprova, tá? Então o fato de você ter uma mata na sua propriedade, aquilo não é reserva. Aquela mata passa a ser reserva depois que o órgão ambiental aprovou. Então se você tinha uma mata que foi aprovada como reserva legal, e depois de aprovada como reserva legal, o proprietário rural foi lá e desmatou, a lei traz essa possibilidade de aderir ao PRA, e com essa adesão ao PRA, então está estabelecido o prazo de recuperação dessa reserva legal, ok? Bem, outro destaque que eu gostaria de dar na lei, quando ela fala do PRA, está lá no artigo 61A. Vou ler aqui para vocês. Tá? Vou ler o caput e depois o parágrafo que interessa aqui para gente. O caput diz o seguinte: nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Né? Aí, essa é a regra, ou seja, em caráter excepcional, é estabelecido que se permita continuar utilizando as APPs para as atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural, desde que elas tenham sido consolidadas até 22 de julho de 2008. E aí os parágrafos vão dizendo quais são os critérios mínimos de recuperação que devem existir para que se permita que a aplicação do caput aqui, que eu acabei de ler para vocês, do artigo 61A. Tá? Ele vai dizer qual é a área mínima de recuperação na faixa marginal de curso d'água, de nascente, de vereda, e vai discriminando de lagoas.
Aí quando chega no parágrafo 11, ele diz o seguinte, parágrafo 11 desse artigo 61A. A realização das atividades previstas no CAPT observará critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA, né, Programa de Regularização Ambiental, previstos nessa lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais. Ou seja, para que haja uma redução das áreas a serem recuperadas nas APPs, certo? E que o que não for recuperado continue a ser utilizado com atividade agro-silvopastoril, tem que ser conforme indicado no PRA. A própria lei determina isso. Ou seja, a adesão ao PRA é condição sine qua non, condição fundamental, para que haja então uma redução das áreas a serem recuperadas em APP, certo? E aí existem dois decretos que regulamentam isso, dois decretos federais, 7.830 de 2012 e 8.235 de 2014. Todos esses dois decretos regulamentam para detalhando como que vai funcionar então essa adesão ao programa. Então, para resumir, porque os decretos eles são relativamente longos e tomaria muito tempo lê-los, para resumir, o proprietário rural então que deseja recuperar a sua APP, né, dentro desses critérios do artigo 61A, que quer continuar fazendo uso uso rural consolidado das áreas que não são obrigatoriamente, não são obrigadas por lei a serem recuperadas e que quer ter prazo para recuperar também a sua reserva legal, né? Por exemplo, ele tem 10% só de mata, ele precisa de 20%, então ele precisa recuperar mais 10%. Então esses outros 10%, para ele ter um prazo que seja confortável para ele financeiramente e fisicamente, né? Para o desenrolar da recuperação, ele precisa fazer então adesão a esse programa de regularização ambiental. Como que é feita essa adesão? Primeira coisa que o proprietário rural tem que fazer o cadastro ambiental rural do seu imóvel. Depois que ele fizer o cadastro ambiental rural do seu imóvel, ele vai baixar um outro programa no mesmo site do SICAR, um outro programa que é o programa do PRA, preenche e envia através do mesmo site do SICAR a sua proposta de como que ele vai fazer a recuperação dessas áreas. Só após o órgão ambiental analisar essa proposta e aprovar, o proprietário então vai ao órgão, assina esse termo de compromisso e aí ele passa a seguir então o que ele mesmo propôs de recuperação dessas áreas. Sem cumprir todo esse rito, o proprietário rural perde todos os direitos que eu li até agora para vocês. Ele precisa cumprir esse rito para estar dentro desses direitos. Aí a pergunta que você me faz, quem precisa aderir ao PRA? Quem precisa aderir ao PRA são os proprietários rurais que têm APP ou reserva legal degradada e que precisam chegar nos percentuais mínimos que a lei determina para a recuperação de APP e de reserva legal. São esses. Dificilmente, assim, na prática, no dia a dia, dificilmente o imóvel rural tem as suas APPs ou reservas legais 100% preservadas. É muito difícil, geralmente ele tem alguma degradação. Então, se você, proprietário rural que está vendo o vídeo, ou você, consultor que está vendo o vídeo, tem dúvida, vai ao imóvel rural, veja se as APPs ou a área proposta de reserva legal, elas estão devidamente cobertas de vegetação nativa. Se elas não estiverem cobertas, a sugestão é que faça adesão ao PRA para ter esses benefícios. Ah, Leonardo, e se o proprietário rural decidir não aderir ao PRA? Se ele não aderir ao PRA, o que ele vai ter que fazer é recuperar 100% da APP, 100% da reserva legal imediatamente, porque ele não, só é possível dar esse prazo elástico que a lei permite se ele aderir ao PRA e propor um cronograma físico-financeiro de como que ele vai fazer essa recuperação. Se ele não aderir, ele perde esse direito, ele vai ter que fazer isso imediatamente, além de ficar sujeito a sanções administrativas e penais. Tá ok? Então a recomendação, o resumo da história, a recomendação é que sempre que possível faça-se adesão ao PRA, porque ele é um instrumento que vai dar resguardo, vai dar fôlego, vai dar prazo, vai trazer junto consigo outros direitos para o proprietário rural, para que ele fique resguardado de usar sua propriedade rural sem maiores sustos. Tá legal? E isso aí então vai valer tanto para o grande quanto para o pequeno, independentemente do tamanho do imóvel rural. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu continue falando sobre cadastro ambiental rural, deixem os comentários aqui. Se inscrevam no canal e deem um like. Muito obrigado.